Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Como vocês estão? Olá! Gente, que virada de tempo foi essa, hein? Não sei de onde vocês estão falando, se todo mundo tá em São Paulo, mas de ontem para hoje virou aqui de uma forma que foi uma noite de muita ventania. Começou a chover e hoje amanheceu aqui onde eu moro 10 graus, com sensação de menos, porque a umidade sempre dá essa sensação na gente, né? Bom dia com friozinho, Vini, bom dia, Rô, bom dia, Sol, bom dia, Cauê, bom dia, Robson, bom dia, gente. Como vocês estão? Conta pra mim, tá frio aí? Tá calor? Tá calor por dentro? Que o que importa é que o calor venha da gente, né? Da nossa energia a cada novo dia. E hoje sextou, né? Sexta-feira, mais uma sexta-feira, final de semana chegando. E como foi a sua semana? Conta pra mim, bom dia! E aí, gente, como que vocês estão? Estão vivendo sem querer? Hein? As coisas estão acontecendo sem querer? Tá indo pro trabalho sem querer? Como que tá? Muito frio, né, Sol? Nossa, que saudade de você, minha linda. Eu espero que você esteja bem. Bom dia! Verdade, gente. Quase que eu tenho que dar um jeitinho aqui, porque a luz acabou 3 vezes, um pouquinho antes do horário da live. Daí eu falei, ai meu Deus, será que a gente vai estar sem luz? Ia fazer um pouco no escurinho, mas eu não ia deixar de fazer, não. Saudades também. Bom dia, Kati! Bom dia, Altair! Que bom! Vamos ver se a gente esquenta um pouquinho a nossa manhã aqui, falando de um assunto tão especial e que é sobre o que nos move, né? O que faz a gente deixar de viver sem querer, deixar de vivendo no automático, de acordando e dormindo sem saber o porquê, sem saber o porquê que a gente tá aqui, trabalhando muitas vezes com uma coisa que a gente não gosta, ou então num relacionamento que não tá legal, tá morno. Gente, a gente precisa aprender que a gente merece o melhor, que a gente tem que viver aproveitando o melhor da vida. Porque a nossa missão aqui como seres humanos é evoluir, servir e curtir. Então a gente está aqui para evoluir, gente. Isso é a missão maior de todos nós. E também para servir, porque estamos em comunidade, nascemos juntos, em sociedade. Ninguém vem ao mundo sozinho. Todo mundo está aqui para se apoiar, para se ajudar. E a gente tem que usar as nossas qualidades, as nossas potências para servir o outro, para auxiliar aquele que ainda não alcançou o lugar que a gente está. Cada um tem a sua missão no mundo. Não adianta. Cada um é bom numa coisa e cada um é único. O que você veio aqui para ser e fazer, ninguém pode fazer no seu lugar. Só você. Então você precisa ter consciência disso. Saber o que você veio aqui para fazer e ser. Para poder ajudar outras pessoas, assim como a gente é ajudado o tempo todo. Porque esse é o propósito de nós estarmos aqui nesse momento de transição planetária, todos juntos nessa existência. É para um dar a mão para o outro, para um ajudar o outro, né? Por isso que somos coletividade, não somos seres individuais. Não nascemos nem viemos nesse mundo para evoluir sozinho. Veja bem, olha, não precisa ir longe. Hoje de manhã, levando o meu pequeno para a escola, a gente estava falando sobre isso. Porque ele me perguntou se poderia deixar um bebê sozinho, né? E... Opa, peraí. Bom dia, Simone. Bom dia, Daniele. Bom dia, Cami. Que bom te ver aqui. Bom dia, Joyce, a minha convidada especial da live de hoje. Já vou mandar o convite para você entrar aqui, pra gente bater o nosso papo. Mas enfim, tava lá com o meu pequeno e ele perguntou, mamãe, um bebê, a gente pode deixar ele sozinho? E daí vem a reflexão. O ser humano é um dos únicos seres na natureza que, se deixado sozinho logo que nasce, não sobrevive.
todos os outros animais, tudo na natureza, tem um meio de sobrevivência. O ser humano é um ser completamente dependente de outro ser humano. Se a gente deixar um bebê sozinho, ele morre. Porque ele não sabe falar, ele não sabe se locomover, ele não sabe se alimentar sozinho. Então você entende que isso é justamente o X da questão, do porquê que a gente vem ao mundo precisando um dos outros desde o momento do nascimento, até para concepção, né? Ninguém se faz sozinho. A gente precisa da união das pessoas. Então essa é a grande lição dessa vida, dessa existência, é aprender o amor, aprender a amar, né? Então agora, ó, já dei essa introduçãozinha com os spoilers do que a gente vai falar hoje, que é importantíssimo pra gente seguir vivendo da melhor maneira possível. E eu vou chamar minha amiga aqui para ela entrar com a gente nessa live. Bom dia, Marcinha linda! Vamos ver aqui, cadê você, amiga? Achei. Tô esperando você me aceitar agora. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Tudo ok por aí? Me deixa saber. Bom dia! Bom dia! Como você tá? Tudo ótimo, Fabi. Que Hum, prazer, muito obrigada. Prazer é todo meu. Ai, que bom que tá perfeito aqui. A gente ficou, né, já com essa coisa de da luz vai, a luz vem, a luz vai, a luz vem. Eu tava com um medo aqui que a gente não conseguisse entrar na nossa live de hoje, mas deu tudo Que bom que deu certo. certo. Oi, Fabi! Ó, a Fabi aí. Tudo bom, minha Bom linda? dia. Bom dia, gente. Cheio de gente linda aqui que a gente gosta muito, tem um carinho enorme. E são Verdade. pessoas, né? Ninguém tá aqui por acaso, ninguém chega aqui por acaso. Então, a gente tá, como ser humano, sempre procurando evoluir, sempre procurando mais conhecimento, para deixar a nossa existência melhor, mais gostosa, para a gente aprender a conviver melhor com as pessoas, com todos os desafios que a gente tem, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, sejam desafios de relacionamento, sejam desafios familiares, desafios profissionais, né? Quem não tem, né? Todos nós temos. O que muda para cada um de nós é como a gente está lidando com eles, né? Então é Exatamente. importante. E E como é você muito tá hoje? legal. Eu tô ótima, né? Ontem a gente fez a entrega toda, né? E eu fiquei bastante reflexiva disso, assim, né? Do mapa do nascimento, porque muitas coisas já estavam aqui, né? E eu não conseguia ler, né? E foi bem surpreendente, assim. Aí eu fiquei pensando nessa questão do propósito, né? De a gente, de como a gente se manifesta no mundo, né? E muitas vezes a gente acaba se limitando por conta de questões que a gente aprendeu mesmo, sociais, de como os outros, né? Como você disse assim, a gente não é um ser independente quando a gente nasce. Então a gente vai observando tudo isso como os adultos fazem e a gente vai imitando esses adultos, né, ali na condição de criança, sem saber se aquilo realmente seria bom ou não, porque a gente não tem essa capacidade cognitiva quando criança. E às vezes a gente vai aprendendo ali e automatizando certos saberes, certos jeitos de viver, que quando a gente se reconhece mais independente, né, mais adulto, tocando a vida, às vezes não faz mais sentido, né? A gente fica assim, mas a gente, por estar no automático mesmo, acha que tem que ser assim e vai criando um peso, né? Assim, um, pro viver, um peso para levar as coisas, uma dificuldade que não tinha uma necessidade, né? E os desafios, eles existem, vão existir, mas não era para ser tão pesado assim, né? Então, eu fiquei bem reflexiva com isso, desde tudo que você falou ontem. Eu falei, nossa, quantas oportunidades de levar as coisas mais leves eu tive e eu não fui pelo caminho mais leve porque eu estava seguindo um mapa que não era o meu. É. Isso acontece muito. Porque assim, eu até brinco, né, com relação ao mapa de nascimento,
porque as pessoas falam assim, que bom seria se a gente tivesse um manual de instrução, né? Quando a gente tem filho também, a gente fala, ai meu Deus, se o filho viesse com um manual de instrução, se a vida tivesse um manual de instrução. E, na verdade, a gente pensou assim por muito tempo, mas esse manual existe, né? Basta que a gente se conecte a ele. Então, a gente existem algumas ferramentas, e são ferramentas científicas super validadas de muito tempo e que nos dão esse norte, que nos auxiliam para a gente parar de viver e evoluir pela dor, né? Porque uma coisa é certa, a evolução, ela vem. A gente está aqui para isso, esse é o propósito maior, que eu já vou até falar sobre ele. Então, ou a gente consegue entrar no fluxo dessa evolução e trazer essa evolução para a nossa vida de forma natural, ou a gente vai evoluir através de muito chute no traseiro, muito empurrão, muito sangramento, muito sofrimento, mas a gente vai, porque não tem como fugir da evolução. Se a gente está aqui é porque a gente ainda precisa de evolução e não tem como fugir desse fluxo, né? Então, assim, às vezes a gente demora um bom tempo para entender tudo isso, né? A gente vem muito conectado ao material, é o que você falou, a gente nasce, vai crescendo e vai recebendo muitas crenças, muitos pensamentos, às vezes, errados, que nos limitam, né? E a gente cresce achando que não pode, que não consegue, que não é suficiente, que não sabe ainda o suficiente, que não tem nada para ensinar para o outro. E a gente se coloca, né, nesse lugar de inferioridade ou nesse lugar de prisão, de caixinha, que a gente tem que atender sempre a expectativa do outro, que a opinião dos outros vale mais. A gente se coloca nesse lugar de estar sempre preocupado com os julgamentos que vêm de fora, ou então se auto-julgando o tempo todo, né? E julgando as pessoas também. Então, quando a gente começa a entender como funciona o universo, como funcionam essas energias, como funcionam esses programas mentais limitantes nossos, né? Que nos impedem de fazer tanta coisa que a gente já nasceu preparado para fazer, a vida começa a mudar e é do dia para a noite, né? A mudança não é devagar, ela é rápida, ela é automática, mas a gente tem que ter essa consciência e entender que tudo que a gente... Lembra daquela frase, Joyce, que a gente ouve desde pequeno? Ninguém recebe uma cruz maior do que pode carregar. Então, isso é até meio pesado, mas é de muita sabedoria. Porque você mesma pôde entender quando a gente estava fazendo a devolutiva do teu mapa ontem. Eu entendi quando eu vi meu mapa. E a cada mapa que eu leio, mais eu entendo que todos os desafios que a pessoa vem nessa vida para passar e todas tanto a missão quanto o destino dela, o propósito que ela tem que cumprir, ela recebe todas as ferramentas já. Ela já vem pronta com aquelas ferramentas dentro dela. Basta aprender, reconhecer e acessar, né? Que é o nosso poder interior. Que às vezes a gente acha, isso aqui aconteceu, eu não sou capaz de sair disso. Eu não sou capaz de resolver esse problema, essa questão, essa situação. Mas na verdade a gente é. A gente Com é certeza. sim. Eu acredito que, assim, essa questão mesmo da evolução, a gente também não é educado para isso, porque a gente é um ser em mutação, né? O crescimento, se você a mudança chega rápido, mas ela está acontecendo a todo momento, né? A nossa célula está se restaurando, a gente está envelhecendo, quando a gente está criança, a gente está crescendo, e a gente tem a ilusão de estabilidade das coisas. Eu percebo, assim, que a gente entra numa zona de preguiça, o pessoal chama de zona de conforto, né? A gente tem ali o conhecido, que é daqui até aqui, e a gente quer ficar transitando só naquilo ali. Muitas vezes aquilo não é tão desconfortável, né? Aquilo assim é o conhecido. Para muitas pessoas esse lugar é de muito sofrimento, mas para a maioria das pessoas, acorda e vai, faz as coisas, volta, tem aquela rotina ali e não percebe, né, por conta de estar numa rotina mais pesada, não percebe que esse impulso de continuar se desenvolvendo, ele é muito natural, né, de todos os seres, e a gente, enquanto ser que aprende a vida toda,
isso é muito forte. E aí a gente fica brigando com algo que é muito da nossa natureza, que é essa transformação constante, esse aprendizado constante. E aí a gente se apega a uma imagem que a gente tinha da gente, não quer ser diferente daquilo. A gente se apega, às vezes, a um relacionamento que foi muito feliz num dado momento, mas não está servindo mais. Às vezes tem mãe que se apega assim aos filhos e aí não deixa os filhos irem. Tudo isso para não mudar essa rotina que a gente tinha, para não perder as certezas. E não caminhar, né? A gente acaba ficando muito dentro dessa zona e não caminhando para toda a nossa potência, sabe? Então, quando a gente vai dando pequenos passos nesse despertar realmente de quem eu sou, fora essas falas externas, a gente percebe o quanto a gente pode ser mais. Eu acho que é isso que essa questão do propósito traz, assim, quando você fala, nossa, quando você tem um mapa, né? Tipo, nossa, é isso aqui que eu sou, esses são meus desafios, né? Que foi o que você falou bastante ontem. Quais são seus desafios, as suas energias, assim, né? Quando tá no polo mais positivo, no polo negativo, né? Conforme você for falando aqui, o pessoal vai entender melhor quando você for fazendo evolutiva. Mas você entendendo isso, você percebe que é um convite para a gente ser sempre mais, sempre melhor, sempre desenvolvendo, e não com esse julgamento, com esse peso de desenvolver na dor, mas porque é como se a gente tivesse nos presenteando mesmo a todo momento, sabe? Estabelecendo uma relação melhor com a gente, para a gente sempre ter oportunidade de coisas mais felizes, sabe? E é bem isso, né? E é grandioso quando a gente traz tudo isso para a consciência, né? Porque eu até falei em outras lives, a gente tem estudos que demonstram assim que mais de 95% da população mundial está em sofrimento. Então são pessoas que estão em sofrimento, às vezes não têm consciência do que é aquele sofrimento, do que está causando. É. Então, a hora que a gente não tem consciência, a gente não tem como tomar atitudes para mudar aquela realidade, né? Então, é sempre através do autoconhecimento, do olhar para dentro, não procurar fora, procurar dentro da gente o que causa o desconforto, o que está causando a depressão ou a ansiedade, o que está causando aquela dor, o que está causando a falta de um propósito maior, a falta de sentido que muita gente vê, né, na vida, ou o que está causando aquele vazio, né? Aquele vazio que eu brinquei uma vez que eu falo que é o bichinho que a gente vai criando aqui, que ele vai aumentando se a gente não olha para ele. Então, a hora que a gente entende que as respostas estão dentro, os porquês estão dentro, e a gente começa a se fazer perguntas, né? Não a querer as respostas, mas a se fazer perguntas. Por que eu estou me sentindo assim? Por que essa situação insiste em repetir na minha vida? E o que ela está tentando me dizer? Por que aquela pessoa me incomoda tanto a atitude dela? O que isso tem a ver comigo? Então, a partir do momento que a gente assume esse lugar, ocupa esse lugar que é nosso e começa a fazer essa autoavaliação, ou seja, começa a se autoconhecer, né? Que é a chave para qualquer cofre, né? É E verdade. daí a gente consegue pôr luz nisso e a entender melhor. E a hora que a gente entende melhor, a gente passa a lidar de uma forma muito mais leve com todas essas situações. E perceber que a mudança tem que vir de nós. Que aquilo que me incomoda no outro é porque eu tenho algo que eu preciso olhar em mim. Aquela situação que não está me agradando, de repente, o seu emprego, o seu trabalho, você está numa situação que até você ganha bem. Muitas vezes você ganha muito bem, mas você não está feliz com aquilo. E a hora que você se conecta, você se autoconhece, ou você se permite experienciar, por exemplo, uma leitura de mapa de nascimento e entender qual a sua missão e seu propósito, você vê que aquela função que você está exercendo está desalinhado com o que você veio aqui para fazer. Então, uma hora ou outra, o universo vai te chacoalhar, vai te trazer a dor. Porque no começo você pode até estar empolgado. Nossa, eu vou ganhar bastante naquele trabalho e tal. Você faz no começo super empolgado. O dinheiro tá brilhando aos olhos, é mais importante. Mas com o tempo você vai ver que o dinheiro não preenche. O dinheiro, ele normalmente é uma consequência, é uma energia que é consequência da gente estar feliz, da gente estar na energia da alegria. Porque dinheiro e alegria vibra na mesma frequência, na mesma energia. Então aí tá o segredo de tudo. E assim, quando eu comecei a olhar para mim
E eu vejo isso na sua história também. Quando a gente começou a buscar dentro tudo que as respostas para o que a gente estava passando fora, a nossa vida mudou assim da água para o vinho, não é verdade? Isso aconteceu comigo, eu sei que aconteceu com você, por isso que a gente está aqui hoje nessa condição para mostrar para as pessoas que sim, todas essas aflições, todas essas angústias, tudo isso tem uma causa. E essa causa a gente tem o poder de mudar, porque a solução está com a gente já vem com a solução pronta. Não é uma fórmula mágica, mas é quase. Porque a gente entende que a gente tem esses poderes e a gente começa a colocar eles em ação, né? E isso é muito incrível. Isso traz, assim, um alívio para tudo, né? É muito bom que você está trazendo, porque é muito importante esse tema, porque a gente, no modo geral, tudo que a gente consome de mídias, e até o consumo da família, né, observando os nossos familiares, esse conceito de ser feliz não é vivido, sabe, assim, no dia a dia. As pessoas buscam um bom trabalho, né, estabilidade, a gente busca ter uma casa legal, ter coisas materiais que são importantes também, a gente está aqui também para ter tudo isso, tudo está disponível, mas às vezes é a custo da felicidade, sabe? Então, a gente tem muito esse referencial forte na nossa sociedade. E quando a gente às vezes pega, né? Porque assim, olhando para trás, às vezes me irritava antes, quando você tá numa frequência mais assim, de infelicidade, com a vida pesada e tal, quando você olha para alguém assim que tá muito feliz, aquilo ali parece mentira para você, que não parece impossível, né? Ou sei lá, a pessoa, não sei, né? Quando a gente tá nesse lugar de uma frequência mais baixa, quando a gente olha aquilo ali, a gente tem um avesso, né? Como se aquilo existe uma rejeição daquilo, porque dentro da nossa mente o que é natural é realmente ficar ali se arrastando, ser tudo pesado e tudo mais. A gente não tem essas referências tão grandes por aí. É muito importante a gente trazer essas falas para que as pessoas comecem a ter esse olhar de que é possível e começar a escolher, sabe? Não, como é esse caminho, que também é possível ser mais feliz, as coisas serem mais leves, de não ficar empurrando a vida, né? Que é o que você fala, viver a vida sem querer, empurrando a vida com a barriga, sabe? Acho que vale muito a pena a gente ter esses momentos de reflexão, porque é uma experiência que ela é curta, muito breve, e a gente não aproveita no máximo da potencialidade, ou acaba indo para um outro extremo de realmente não ter responsabilidade nenhuma, né? Querer só curtir demais, e que também não é essa alegria verdadeira, né? Uma alegria, são fugas, né? Então eu vejo que às vezes é os dois extremos, assim, a pessoa às vezes é responsável demais, com muitas tarefas, com uma vida pesada por conta das responsabilidades, ou quer fugir disso e vai ali para extremos de abuso de substâncias, né, de irresponsabilidade, de não pensar realmente em se organizar para ter uma tranquilidade na vida, mas esses dois polos é uma desconexão muito grande com você. Então você acaba fugindo assim para cuidar muito das responsabilidades que são externas, não é da sua vida, ou você acaba entrando num prazer muito destrutivo para também fugir. E tem um caminho assim de verdade, sabe? Que você pode viver com leveza e ser você. Então, só o fato. E aí você vai estar fazendo as mesmas coisas, não quer dizer que vai revolucionar a sua vida. Talvez naquele primeiro momento você não mude de trabalho, né? Continue nesse outro trabalho. Mas você já começa a levar ali com muito mais leveza. Talvez naquele momento você não consiga trocar o relacionamento, ou fique um tempo sozinha. Mas você começa a ser dona de si. Eu acho que é essa a questão, ser dona de você e cuidar da sua vida e realmente estar consciente que você escolhe. Isso é muito legal. É, eu ia até falar, usando o que você acabou de verbalizar, que esse é o verdadeiro empoderamento. É quando a gente ocupa o nosso lugar. Quando a gente se empodera da gente mesmo, da nossa essência. Não é querer ser igual ao outro, ter o que o outro tem. Não. É ser tudo aquilo que você já tem capacidade de ser. É ter tudo aquilo que o universo já deixou disponível para você. A gente passa uma vida se desconectando da nossa essência. A nossa essência é a natureza, né? A gente veio
do mesmo lugar. E quando a gente fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, essa é a nossa essência, estarmos em constante evolução. Então, até quando a gente fala, se eu venho a falecer, se eu morro, o meu corpo, ele volta para a natureza. Ele não deixa de existir. Assim como eu, a minha consciência não deixa de existir. A gente só ganha uma nova forma. Se você tem uma casa e ela pega fogo e queima completamente, a sua casa não deixou de existir. Como tudo na natureza, ela se transformou. Ela se transformou em gases, em fumaça, em poeira. São outras formas da matéria. Mas ela se transformou, ela não deixou de existir. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência que nada deixa de existir. Tudo se transforma. E tudo está em evolução. E a nossa consciência necessita dessa evolução. E como que a gente traz isso à consciência e aprende e começa a dar esses passos no caminho da evolução de uma forma mais leve, sem tanta dor, sem tanto sofrimento? É através da nossa missão e dos nossos propósitos. Então, agora eu vou fazer uma breve explanação aqui, que é importante que as pessoas prestem atenção e comecem a refletir. Porque esse exercício de reflexão agora vai ajudar você a começar a ter essa percepção de quem sou eu, o que eu vim fazer aqui. O que faz sentido para mim? Quando eu começo a fazer, ou de que forma eu começo a me colocar no mundo a agir, que meu coração pulsa, que minha alma vibra, que eu sinto emoção, que eu sinto prazer, que eu sinto alegria, que eu quero gritar para o mundo aquilo que eu estou fazendo. Porque isso é sobre deixar de viver sem querer e passar a viver de propósito. Então vocês entendem a força que tem isso? Porque assim, me deixa saber se está fazendo sentido para vocês. Está fazendo sentido? Vão escrevendo aí, por favor. Agora é um momento reflexivo, super importante. Se vocês puderem aí clicar no coraçãozinho, no aviãozinho, mandar para mais gente que vocês acreditam que estão vivendo sem querer, que estão infelizes, ou que estão angustiadas, ou que estão achando que estão sendo menos do que poderiam ser, que poderiam estar contribuindo mais no mundo, né? Ou que estão passando por qualquer tipo de desafio, de momento de dor. Por favor, gente, compartilhem essa live. Porque podem ser informações simples para nós, mas podem fazer diferença na vida de muitas pessoas. Porque já fez muita diferença na minha vida. Eu já fui muito ajudada por lives, por pessoas que falavam sobre isso. Então, é importante que a gente possa, né, compartilhar e atingindo mais pessoas com essa sabedoria, tá? Porque é uma sabedoria divina, não é uma sabedoria minha, não. Eu aprendi com muita dor também, a Joyce também aprendeu com muita dor, mas agora que a gente tá saindo para saber como que é aprender no amor, daí você não quer mais a dor. Porque você entende que a dor não é necessária. A gente que traz a dor, né? Não é, Mi? Muito real. Porque é isso. Faz sentido para você, Caterina? Porque o importante é que faça sentido para a gente, que toque no coração da gente. Porque cada um pensa de uma forma, né? Então, aqui, a gente tem que entender que a nossa missão é o nosso compromisso. É o compromisso que a gente assume com a nossa existência. Então, é como se fosse um dever. O que de concreto eu tenho que realizar durante essa existência? Essa é a minha missão. Alguém já parou para refletir sobre isso? Né? Porque às vezes a gente faz essas perguntas, né? O que eu estou fazendo aqui? O que Deus espera de mim? O que o universo espera de mim? Né? Não o que o outro, quem está fora, espera de você, mas o que você mesmo, o que você gostaria de fazer que te daria esse senso de missão cumprida. Então, uma reflexão que a gente tem que fazer. E através disso, entender que o propósito, porque missão e propósito não são os mesmos conceitos. Então, a missão é o nosso dever aqui e agora, nessa existência. O que eu preciso cumprir? Qual que é o caminho que eu vou percorrer para aquele pódio que eu tenho que chegar? Ali está a minha missão, certo? Agora, o propósito é o que dá o gás para a missão. É o que nos faz agir em busca dessa missão. Então, é preciso ter propósito, porque o propósito é a energia, é o combustível. É o que vai me dar o gás, é o que vai me fazer levantar da cama todo dia de manhã.
estando frio, estando chovendo, estando sol, nevando, o que for, é o que vai me fazer levantar. Porque eu sei que eu tenho uma missão, estou consciente da minha missão, e daí esse propósito, ele me dá essa ajuda. É o que gera o desejo de eu realizar essa missão. E o nosso propósito, ele não é um só, tá? Ele se divide. A gente tem propósitos em comum entre todos nós e propósitos individuais, né? Olha lá, me falando, muito real, temos um propósito nessa vida e precisamos focar nisso. É o que eu estou dizendo. Você vai perceber, Mi, agora que a gente não tem um único propósito, a gente tem mais de um. E ainda bem, porque daí a gente tem mais combustível para cumprir a nossa missão. E a nossa Ai, missão é algo Fabi, valoroso, né? sabe o legal que foi uma sacada ontem você entregando essa questão da parte da missão do propósito, que é justamente essa questão que não é só um compromisso, vamos dizer assim, com algo maior. É um compromisso com você, sabe? É como se você tivesse em um nível, quando você está desconectado, né? A gente conversando ontem, quando você está desconectado disso que você veio fazer aqui, parece que você está se traindo e você não entende por quê, assim, né? Quando a gente está na inconsciência, não tem essas sabedorias, não pensa a respeito, você está vivendo ali o dia a dia, você está trabalhando certinho, você está cumprindo as obrigações todas certinhas, mas a sensação é que você está se traindo, né? E agora você falando assim, e é muito isso mesmo, essa parte da missão do propósito tocou em mim, assim, bem assim, eu amei essa parte. É. É porque é a nossa essência, né? E a hora que a gente se conecta com isso, você fala, meu Deus, agora tudo faz sentido. Daí você começa a entender tudo que você já passou até aqui, que te construiu, te fortaleceu. Tudo que realmente, quando estava doendo, era porque não fazia sentido, então você precisava se desconectar daquilo, por isso que veio a dor. E quando você se conecta, ainda que seja um pouquinho, a hora que você dá um passinho na direção que é a certa, parece que a coisa, assim, a energia muda de uma forma e você fica com uma É muito energia verdade. para construir, para fazer, para acontecer, né? É. E isso, quando você se conecta pelo menos um pouquinho com essa sensação que eu, assim, não tenho como colocar em palavras. É só sentindo mesmo. É. Mas se algum dia alguém de vocês que está aqui assistindo a gente agora já sentiu isso, você percebe que não, eu não quero mais nada de dor. Eu quero continuar sentindo isso sempre. Eu não largo mais. Eu não largo mais dessa sensação, né? E daí, ó, lembra que eu falei que o propósito ele não é único, né? Ele se divide assim. A gente tem um propósito maior. O propósito maior, ele diz respeito à nossa evolução, que é o que a gente já veio falando até aqui. Que é o quê? A gente está aqui com esse propósito maior de evoluir. A evolução é da natureza. Somos seres vindos da natureza, então vamos evoluir querendo ou não. Mas quanto mais a gente insiste em não querer, em se agarrar, em ficar preso ao que já passou, mais a gente traz o sofrimento para nossa vida, né? Então, o nosso propósito maior é isso. Evoluir e evoluir como? Qual é o segredo da evolução nesse planeta, gente? É evoluir pelo Hum. amor. Pelo amor e pelo desapego. A gente tem que aprender a amar incondicionalmente, amar o próximo, amar a nós mesmos em primeiro lugar, amar o nosso planeta, amar a Deus, amar a tudo. Quanto mais amor a gente emana, mais amor a gente recebe. E a lição é essa: a gente aprender a amar. Porque aprendendo a amar, a gente acaba com todas as misérias do mundo, a gente acaba com tudo que há de errado, começando pela nossa própria vida e depois espalhando esse amor no mundo. Então, é assim, é uma tendência. Todos nós vamos chegar nesse ponto. É difícil? É desafiador? É desafiador. Mas entenda, não tem jeito. A gente vai aprender. A gente vai galgar, vai evoluir, vai chegar nessa condição desse amor incondicional. E o desapego, porque o desapego é uma das principais causas de sofrimento no mundo, do ser humano. Quanto mais a gente se apega, seja ao passado, seja a uma situação, seja um trabalho, seja ao dinheiro, seja a uma pessoa, aos filhos, à família, a um relacionamento, apego é sinônimo de sofrimento. O planeta Terra é uma escola de almas. A gente está aqui para estudar, nós somos alunos. E a lição maior é essa, é evoluir com amor e desapego.
Quando a gente começa a entender que desapegar das coisas, porque nada é nosso, nada nos pertence, nada a gente vai poder levar com a gente está aqui só de passagem e as situações, as pessoas, as coisas são como se fossem atores nessa escola, são meios da gente aprender lições, aprender comportamentos, aprender com situações que as pessoas trazem para a nossa vida. Então, quanto mais a gente toma essa consciência e entende que tudo vai ficar, que nada é nosso, nem nosso corpo, nem nossa casa, nem nosso carro, nem nossos filhos, nem nossos animaizinhos de estimação, nada é nosso. Tudo vem, assume uma missão da nossa vida, ajuda a gente nessa missão de evoluir e vai. E tá tudo bem. E quando a gente entende isso, tudo fica mais leve. Exatamente, Caterina, é tudo emprestado e tem a função de exercer esse papel de ensinar a gente de alguma forma. Porque a gente aqui está sempre ensinando e aprendendo, é uma troca, né? Que é o nosso servir, inclusive, né? E é muito legal essa questão do desapego que você está falando assim, e aí eu tô aqui pensando nas coisas que eu consegui desapegar, né? Porque a gente vai aprendendo a desapegar, nem tudo é tão fácil. Mas quando a gente entra nessa questão de entender que é emprestado, de que é um momento que a gente vai ter com aquilo e não querer o para sempre, né? De que as coisas para sempre, que fica igual. Mas a gente começa a ter gratidão pelas coisas, assim, começar a ver um valor muito maior do que a gente via antes, quando a gente queria que o negócio ficasse para sempre, quando a gente tinha a impressão que ele vai ficar para sempre. A gente começa a aproveitar e a agradecer muito mais. Não é? E tem até, dá pra gente até fazer uma relação num sentido figurado para entender o que é apego. Imagina qualquer coisa, seja uma corrente, uma corda, uma pedra, um móvel, qualquer coisa que você se agarre e se agarre com toda a sua força. Mas deve uma força maior da natureza, que seria o universo agindo, puxando aquilo de você e tentando tirar. Porque tem algo melhor, tem algo maior. Quando a gente se agarra àquilo, a gente está impedindo Deus, o universo, de trabalhar na nossa vida e trazer algo maior, mais grandioso. Porque a gente acha que aquilo que é o bom, só que aquilo já cumpriu o papel na nossa vida e tem coisas melhores para vir. E para a gente poder abrir esse caminho, a gente precisa soltar o que é velho para trazer essa novidade, essa coisa maior. Então, quando a gente agarra e tem alguém puxando, o que acontece? Você já tentou qualquer coisa? Já brincou daquela brincadeira da corda, do cabo de guerra, né? O que acontece? Quanto mais você agarra e não deixa ir, e a força é maior para tirar aquilo de você, você sangra, você se machuca, você se fere, você cai. Por quê? Porque você está indo contra a força universal. Você está lutando contra um poder que você não tem força suficiente. Então aquilo vai te machucar, vai te ferir, vai te derrubar. Então, gente, quando vê que uma situação está vindo e tá levando algo de você, agradece, entrega, deixa aí. E se permite receber o que está vindo de melhor. Acredite que algo melhor está vindo. Que não é à toa que aquilo está sendo tirado. Né? Que a gente brinca que foi livramento. É, perfeita. É Né? isso mesmo. É um exercício, né? A gente fala aqui, né, de alguém que já fez alguns apegos, né? Que aprendeu a desapegar de algumas coisas. Tem outras que a gente ainda não aprendeu e é um processo. Todos nós estamos nesse processo de aprender, mas você já tendo essa consciência de que as coisas são passageiras, né? E volta, e aí o mapa de nascimento ajuda. Então volta para o que você, sabe, volta para você, né? Então se alinha de novo e recomeça no outro processo, em outras vivências. São experiências, sabe? Então a gente se permitir experimentar cada vez coisas novas. Acho que isso é bem importante. É verdade. E daí, depois desse propósito maior que a gente tem, que é com a gente mesmo, de evoluir, que é o propósito que é comum a todos nós, a gente também tem um propósito menor. E esse propósito menor, que não é menos grandioso, é o nosso propósito com a Terra, com o planeta Terra, com esse planeta que nos acolheu e nos acolhe todos os dias, porque a gente está aqui desfrutando dele, usando dele, gozando de todos os benefícios que ele nos dá com a natureza, com o ar que a gente respira, com o alimento que a gente come, né? Ele é o nosso abrigo. Então a gente tem que honrar a essa existência no planeta Terra, honrar a nossa mãe Terra, que é uma mãe, né, que nos abraça, que nos dá tudo que a gente precisa, as condições de vida,
né? Que fora daqui talvez a gente não tivesse. Então, esse propósito menor com o planeta, que nós todos temos também, mas que para cada um muda, porque qual a sua causa no mundo? É a nossa causa no mundo. O que toca o nosso coração? Qual que é a sua causa? É acabar com a fome no mundo? É não ver mais miséria? É que não tenha mais guerras? É que haja mais respeito e tolerância? Que as pessoas possam viver em abundância, todas se amando, todas iguais, todas com as mesmas oportunidades? Qual a sua causa no mundo? É que a educação seja levada pelo mundo e não existam mais pessoas analfabetas ou sem acesso à escola? Então, cada um de nós precisa fazer essa reflexão do propósito menor, que é o nosso vínculo, a nossa proposta para o planeta, né? Aquela causa que toca o nosso coração. Às vezes é servindo como voluntário numa instituição de caridade, num abrigo, cuidando de idosos, ajudando crianças, ou de repente com algum tipo de doença. Cada um tem sua causa. Isso é o que fala no nosso coração. Mas é importante a gente se conectar a isso. Porque a gente, como ser que usa, vive, recebe desse planeta, a gente tem que devolver isso de alguma forma, né? Sim. Então, é uma causa que cada um tem a sua também, mas é importante. É a sua causa no mundo, que realmente fala ao seu coração. E, bom, gente, bom dia a todo mundo que chegou enquanto a gente estava falando aqui, porque é um assunto tão apaixonante que a gente fala sem parar. Bom dia, Rosana, bom dia, Dai, bom dia, Lili, bom dia, Inésio. Bom dia, gente, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam gostando desse assunto e entendam que a gente precisa definitivamente deixar de viver sem querer. Ninguém merece viver sem querer, viver ligado no automático, seguindo, sabe, a maioria, fazendo o que todo mundo faz. A gente precisa se destacar para a gente se colocar no lugar que a gente veio aqui para ser. Ocupar o nosso lugar no mundo e na nossa própria vida, certo? E isso é importante a gente trazer para a consciência, o que faz com que a gente chegue nesse lugar. Porque a gente tem o poder, todos nós temos. A gente só precisa entender qual é. E daí... Fabi, Oi, fala. não, só para ver, porque também esse negócio do mapa de nascimento é novidade, né? A gente me entregou ontem, então essa parte acho que ontem eu não tinha tomado essa consciência. Então, a gente tem uma missão que é conosco, né? Dessa questão da evolução, e tem uma missão que é a serviço do planeta. São esses dois tipos de missão e propósito, é isso? Isso seria o propósito, né? O Propósito. propósito com relação ao propósito maior e o propósito menor, certo? Tá, Que entendi. é algo que é comum a todos nós, né? Que é dever nosso, evoluir, aprender a amar e a desapegar, que é o propósito maior, e o propósito menor é honrar a nossa existência aqui no planeta, contribuindo, servindo para melhorar alguma causa, que daí é a causa de Perfeito. cada um, né? Agora, o que a gente entra, que o mapa traz pra gente, ele traz isso de uma forma geral, mas ele traz alinhado com a gente. Que daí eu diria que são as missões, né? Que a gente tem, derivado dos propósitos, a gente tem 4 missões nessa vida. A primeira missão é a missão com a gente mesmo. Então, isso o mapa traz claramente, né? Qual que é a missão que você tem com você na sua vida, nessa existência? Que é aquilo que eu falei, que é o nosso compromisso, é o nosso dever com a nossa existência. A gente chegou aqui para resolver isso. Então, a gente tem essa missão, que é aquilo que ninguém pode fazer por você, né? Missão diz respeito a algo maior, que você é única e você está aqui para fazer aquilo. E se você não fizer, ninguém vai fazer no teu lugar, porque é seu, né? Sim. Daí a nossa missão 2, ela é com o outro. É com as relações, é harmonizar relações, é com a nossa família. Não é à toa que a gente vem inserido dentro de uma determinada família, né? Que é aquilo que eu falei, é o núcleo familiar. A gente tem missão ali, com cada ser que está no nosso núcleo familiar, né? Os nossos filhos não são nossos filhos por acaso, nossos pais não são nossos pais por acaso, irmãos, enfim. Toda a ancestralidade tem uma função ali. E a nossa missão é justamente harmonizar isso, né? Então, e daí quando vem a terceira missão nossa, é com o nosso servir profissional.
O que a gente vai fazer no mundo como profissão que de alguma forma vai atender essa missão também, certo? E por último, e não menos importante, que é a nossa missão 4, é a nossa missão espiritual. Como somos seres espirituais vivendo uma experiência material, a gente tem que trazer essa sabedoria, tem que evoluir nesse aspecto para que as coisas fluam melhor e a gente consiga alinhar tudo. Então, a gente consegue cumprir o nosso propósito e a nossa missão quando a gente chega aqui, aprende a desapegar, aprende a amar, evolui pelo amor, abraça uma causa para contribuir com o próximo, a gente se melhora e faz algo com o nosso servir que vai ajudar a nós mesmos, ao outro e ao todo. Então, o segredo está nisso. Você vê que a gente dividiu, mas junta tudo, chacoalha, e daí o mapa do nascimento, quando ele vem com o seu número de destino e missão, ele traz e fala, é isso, é sobre isso. Então, é você alinhar, entender o que é o propósito maior, menor, quais as missões, e daí o mapa vem e traz, ó, você tem isso aqui, e a sua função, você, com esse seu dom e talento e habilidade, com essa facilidade que o universo te deu, você vai cumprir tudo isso da forma mais harmônica possível. E a hora que você faz isso, você para de sentir falta de propósito, você para de evoluir na dor, você para de ficar perdido. Nossa, estou perdido. Acaba o medo do futuro, o medo do amanhã, acaba a insatisfação profissional, a insatisfação nos relacionamentos, porque você entende qual é o seu lugar e que você está caminhando dentro de tudo aquilo, as energias que você tem, alinhadas para cumprir a missão que você veio aqui para cumprir. Então é sobre isso. Simples assim. Oi, bom dia. Muita coisa, bom dia, né? Rosana, Silvia, bom dia, gente. Dai. E aí, amiga? Ai, olha só, pra você ver, né? É muita informação mesmo. Ontem foi assim, tanta coisa que você falou, aí eu acho que eu não tinha entendido dessa maneira, pra você ver que interessante mesmo. Eu não tinha. Porque foram tantas coisas que eu falei, gente, é uma leitura da gente num nível assim que a gente desconhece mesmo, né? De algumas partes. Aquela parte da sombra também fiquei, nossa, realmente, essa parte precisa me trabalhar, né? Foi bem legal, mas eu gostei dessa parte aqui das missões, que eu acho que clareou bastante essa questão de você olhar em níveis assim, né? E como você vai se ajustando para lidar, porque a gente tem que se relacionar com a gente tem nosso entorno nas relações próximas, a gente tem nossa vida profissional, né? E às vezes esquece do espiritual, né? Que foi apareceu no meu mapa esse desequilíbrio, né? Então, durante muitos anos eu fiquei no outro polo e agora eu estou vivendo dentro desse polo, mas ali dentro das outras áreas estava tudo bem, né? E como que tem que organizar mesmo essas partes, né? Se você não estiver legal com você mesmo, não adianta as outras três estarem alinhadas que vai desequilibrar. Então, é você ter esse cuidado na relação com você, com a família, né? Os relacionamentos, a sua questão da sua profissão, né? Independente de ser realmente uma profissão que você vá para o mundo, ou até que a gente conversou que tá ali no meu mapa também, essa questão com a família, o cuidado em casa, né? E essa questão do espiritual, que é a gente se desenvolver mesmo enquanto alma eterna, né? Vamos colocar assim. Eu gostei muito da agora que você explicou essa parte que me clareou, assim, o que que eu faço? Porque chega tanta informação com o mapa, às vezes a gente fica assim, tá, como que eu vou fazer agora? Aí você falando disso, é só ajustar esses quatro pontos dentro de tudo que eu tenho de potência e tendo atenção para onde são meus desequilíbrios, né? Então, quando eu tiver muito no desequilíbrio dentro de alguma área dessas, é só ir organizando e voltando. Eu achei maravilhoso essa parte que você explicou agora. Deixa eu dar um oi para Sol aqui. Muita saudade de você. Como você Ah, tá? Manda aqui pra gente como você tá. Saudade. Olha só, o que acontece? Vamos lá. Para quem chegou agora ou para quem ainda nunca ouviu falar, a gente está falando aqui. Oi, Júlio. Bom dia. Quanto tempo? A gente está falando aqui do mapa de nascimento, né? Eu trabalho com mapa de nascimento. O mapa de nascimento é uma ferramenta maravilhosa, incrível, poderosíssima de autoconhecimento. Ele é um GPS para a vida, porque
com as informações que ele traz, é o que eu falei, ele é um manual de instrução. Você consegue ajustar toda a sua rota, toda a sua caminhada nessa existência. Assim, é magnífico, né? As pessoas que recebem a devolutiva falam, meu Deus, né? Como você já me conhece? Na verdade, eu não conheço, mas ali é a pessoa, traz o que é a pessoa. Porque ele é baseado na numerologia cabalística. Então, a gente sabe que os números são energias, que eles trazem vibração, e isso, gente, não é espiritual, não é adivinhatório, é ciência. É ciência comprovada há mais de 8.000 anos, super validada, né? Então, antes de existir a matemática, a gente já tinha, e os homens, os seres humanos já trabalhavam com a energia dos números. E quando a gente vem ao mundo, o que a gente recebe na nossa certidão de nascimento, aquele primeiro carimbo de quando a gente chega ao mundo, que é o nosso nome completo, e a nossa data, o dia que a gente chega ao mundo, aquilo traz uma vibração, uma energia muito forte e que a gente carrega por toda a vida. E não tem como fugir daquilo, porque aquilo é o que a gente é. Só que, com certeza, Fabi, vai ficar muito melhor. Dá para alinhar tudo. Ó. As dúvidas que ainda restam, a gente consegue ter as respostas que a gente precisa. É incrível. Então, assim, a energia daqueles números, a gente é um conjunto de números e a gente vibra naquilo. E, inclusive, o dia que a gente vem ao mundo, que a gente nasce, ele conecta com a nossa missão e propósito. Vocês vão ver, quem tiver a oportunidade de fazer, ou quem já fez o mapa, eles conectam de tal forma que ele mostra que você traz todas as características que precisa, todas as habilidades, os talentos, as forças, tudo que você precisa para cumprir a sua missão, traz no dia que você nasceu e traz nos seus traços de personalidade. E o mapa mostra isso assim, te joga na cara. Então, muita coisa você vai entender que já era você, que você já tinha, e outras coisas você vai falar, nossa, aquilo estava vibrando em mim e eu não estava olhando para aquilo. Então, ele traz essa clareza incrível. E o mapa, ele vai falar como você se expressa para o mundo, o que te motiva, qual a primeira impressão que as pessoas têm de você, como as pessoas veem você. Ele traz também desafios e tendências da sua personalidade. Aquele nosso lado sombra, ele mostra pra gente poder entender melhor. Ele traz desafios que a gente traz da ancestralidade. Sabe aquelas coisas que acontecem na nossa vida e que vira e mexe, acontece de novo e acontece de novo? Você fala, por que eu atraio isso o tempo todo? Ele mostra para você o porquê e ele dá orientação para que você saia daquela situação. E, por fim, ele traz o número de destino e o número de missão, que é justamente sobre tudo que a gente falou aqui. Todas as ferramentas que você precisa e qual o caminho que você tem que seguir, em qual direção, usando o quê para cumprir a sua missão e o seu propósito. E, gente, não tem nada mais grandioso e mais gratificante do que a gente viver sabendo qual é a nossa missão e qual é o nosso propósito. E ontem, para vocês virem, quando a gente fez a devolutiva da Joyce, a gente teve aqui uma revelação linda, maravilhosa, que foi ela trazer que o mapa trazer que o número de destino dela é o número 11, que é o número da espiritualidade, é o número da intuição, do poder mental, né? E daí, quando a gente via o dia de nascimento dela, era justamente do poder mental. Então, você vê como as coisas se conectam. E ela entendeu que ela fugiu disso por muitos anos na vida dela, de toda essa capacidade, e daí ela viu que não, que é por ali, esse é o caminho. Então, quando ela começou a seguir nesse caminho, as coisas começaram a se alinhar, né? Daí eu vou só falar aqui que o seu número de missão, né, Joyce, foi o número 3, e que a gente tem que o número de 3 é o número da comunicação. É o número de você se relacionar com as pessoas, de você botar sua voz no mundo. Então, ela passou a entender que ela precisa, nesse caminho, com esses instrumentos de intuição, de poder mental, de envolvimento, de sedução, de magnetismo, comunicar para o mundo essa mensagem de algo maior, de forma humanitária, de forma de pensar em melhorar o todo. Então, o destino e a missão dela estão conectados a esses dois números e do quê? Que ela tem que melhorar a própria vida dela e, através dessa melhora, ela poder melhorar a vida de mais pessoas. Então, em resumo, porque foi muito mais que isso, o que o mapa trouxe para a Joyce ontem foi exatamente esse direcionamento, né? Daí eu queria saber o que isso representou para você, Joyce. Por que valeu a pena você ter acesso ao seu mapa de nascimento ontem? Olha, só falar,
daria para falar sobre as outras partes também, né? Porque cada parte foi assim, foi, nossa, então é por isso. Mas essa questão da missão e do propósito, né? Primeiro falando do 3, que é o propósito, não é isso? É o Isso, que movimenta, né? É o é a que me missão, né? movimenta. É Isso. o que me dá né, dá aquele ânimo de fazer, né? Que você falou bastante ontem. E assim, aí tirando a parte da vida atual, né? O que eu fazia antes? Eu era professora. E o que me movimentava? Usar a minha fala para trazer transformação ali na vida das crianças, para elas aprenderem. Então, eu gostava muito disso, de ensinar, né? De falar, de compartilhar, a ponto de até esquecer os horários, assim, da aula. Ficar ali, sabe, empolgado, falando, igual a gente fica aqui, falando, 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 quando vê, passou um tempão. Então, essa questão da comunicação sempre foi forte na parte profissional, né? Embora, assim, na vida no geral, as pessoas até, eu sou mais reservada, que apareceu em outra parte Mas do você percebeu que quando a gente está na energia daquele número que a gente tem no mapa, a gente entra em flow, né? A gente faz as coisas sem nem perceber de tão gratificante que é, de tão natural para a gente que é aquilo, né? Por isso que essa energia de comunicar, e falou em educação, em trabalhar na área de educação mais de uma vez no seu mapa, né? então. Então, aí você vê que, assim, não é que, mesmo sem ter essa sabedoria, porque na época, se me perguntar, 10 anos atrás, vamos fazer um mapa de negócio, eu ia achar isso aí uma bobagem da vida. Não, jamais ia acreditar e não ia nem fazer, ou até ia ver e falar, interessantinho, mas não ia levar a sério como hoje eu levo. Mas assim, eu vejo como essa energia, ela já existia ali em mim, porque está em mim. Foi o que a Fabiana explicou bastante ontem, isso já está em mim, então eu posso usar essas potências. E quanto mais eu usar essas potências, mais as coisas vão ser fáceis para mim. E muitas vezes acaba que a gente entra no desequilíbrio porque a gente está anulando aquela força que tem. Então, na parte profissional, né, que é realmente essa questão que você falou lá na profissão. Então, o 3 estava muito forte na minha vida profissional, mas não estava tanto, por exemplo, na vida pessoal, vamos dizer assim. Né? Mas ali eu entrava no flow. E eu usei bastante. E aí agora, assim, migrando de profissão, eu percebo que esse é um potencial que eu vou continuar utilizando, né? E o que faltava ali, né? Embora o espiritual ali que fala do canal, né? Que foi a missão, né? O 11. Ali eu era muito fechada para isso, mas tinha esse compromisso com a terra, que é o que você falou, de realmente fazer o impacto, de trazer para mais pessoas algo que eu acreditava. Então é algo que conversa muito comigo desde sempre, né? De realmente de levar, usar aquilo que eu sei para trazer mudança na vida das pessoas, para trazer benefício, para ver as coisas na vida das outras pessoas serem mais fáceis, né? Antes era na escola, agora eu estou aqui em outro lugar e usando as mesmas energias, né? As mesmas ferramentas, né? Que é o mental, né? Que você falou assim, que é essa coisa. Lá eu não estava ali no nível, vamos dizer, de espiritualidade, mas eu usava muito essa questão do mental. E uma coisa que na escola acontecia muito era realmente uma intuição, vamos dizer assim, de conseguir ajustar a linguagem para a criança, para ficar acessível, sabe assim? Então eu tinha pequenos dons, vamos dizer assim, que facilitavam esse processo ali, que na época eu não diria que seria espiritual, né? Ia só dizer que é por outros meios, né? Mas aí hoje que eu tenho essa consciência, eu entendo como isso tudo se organiza. E o que aconteceu? Num dado momento da vida, aquilo ficou um pouco sem sentido. E aí você trouxe também no mapa, que não está aqui a ver com a missão e o propósito, mas assim, porque a minha criatividade ali ficava restrita. Sim. Então, Porque assim, eu você poderia era criar. obrigada a obedecer ordens, ser colocada numa caixinha e seguir aquelas regras ali. Você não podia explorar isso. E para você, o seu mapa mostrou a importância de você ter a liberdade de criar, de ser criativa, né? De exercer, de colocar sua potencialidade naquilo, todos esses dons. E ali você não era permitida fazer, né? Oi, Rali, Exatamente, estou ele era indo, restringido. bundinha. Ali era limitado, não é que eu não criasse, mas era limitado, né? Tem formato de avaliação, tinham formatos ali que você tem que seguir.
Então, aí mudei de profissão e aí eu vejo agora que você trouxe a missão e tal. Então, é como se agora eu conseguisse, dentro dessa nova profissão, usar toda a minha potência, sabe? E aprender realmente a ir desenvolvendo essa potência. Então, eu percebo que o mapa, assim, para mim, o que valeu muito a pena é isso, assim, não tem nada errado. Foi, assim, a mensagem que chega. O tempo inteiro a gente já está sendo conduzido com essas forças internas que são nossas, né? São as nossas habilidades, já parece que parece não, são inatas, tá ali. Por isso que é lindo de ver que cada pessoa é única. Porque aí essa combinação, né? Se você for pensar todo mundo, né? Cada um tem uma combinação que é única, e aí a história, mais o jeito que a pessoa interpreta. Então é fantástico. Então, assim, me alinhou. Hoje em dia eu não tenho mais dúvida, mas durante muito tempo eu fiquei com dúvida de migrar, né? Para essa profissão atual. E aí agora vindo o mapa, de repente, se tivesse chegado lá atrás, esse período que eu fiquei, será? Não sei. Será que, ai, sabe, vou, não vou, vou, não vou? Talvez esse período tivesse sido um pouco mais curto, porque eu teria uma referência do que você precisa desenvolver para que isso aconteça mais rápido. Então, é isso. Então, assim, é como se você tivesse me dado um script de faz isso agora, porque eu estou numa transição de coisas dentro da própria profissão, né? E aí, aí isso gerou também, será? Como que eu vou fazer? Né? Não gerou uma dúvida, me gerou assim, tá, como que eu vou fazer para essa transformação acontecer? E aí agora veio comunicação e amplia o canal da tipo, é como se assim, ó, só faz aqui, desenvolve essa habilidade aqui que vai acontecer. Então fica muito mais fácil, né, assim, Natural, lidar né? com Leve. exatamente. Então, para mim, foi simplesmente fantástico nesse sentido mesmo. Essas duas em especial, né, que é muito com relação à profissão, que é o desafio dos últimos anos, aí ajustar tudo isso. Mas o resto também conversa, né? Não é, a gente não é uma parte só. Então, Sim. como as outras partes também estavam influenciando, e como eu posso, às vezes, também diminuir um pouco de tudo o resto, né? Uma coisa que eu achei fantástica foi o negócio do 22, que eu falei, nossa, explica muita coisa. O Né? negócio do 22 na vida, assim, de tudo ser muito, né? A gente começa a falar agora de um monte de número. Gente, isso é realmente incrível. E se você, ouvindo tudo isso, ficou curioso ou não, tá sedento por autoconhecimento mesmo, já tá cansado de ficar vivendo sem querer, de não saber por onde ir, de cada hora tomar uma decisão, bater com a cara na porta, voltar, ir pela dor. Se você tá cansado, saiba que tem como alinhar tudo isso, tem como ter as respostas para tudo isso, para que seja mais leve, para que você comece a trazer mudanças na sua vida de forma rápida e efetiva. Então, ó, o primeiro passo que você tem que dar é mandar um direct para mim, tá? O quanto antes, dizendo eu quero, me manda esse direct, porque eu posso fazer inclusive uma condição especial para quem estava aqui na live com a gente, ouvindo tudo isso, porque gente, olha, não Vale a dá para pena. viver sem. Depois que você descobre, não, você vê que não dá para viver sem. Você fala quanto tempo eu demorei para ter acesso a isso. Agora eu não desgrudo mais, porque o mapa, gente, é para ser livro de cabeceira, para você andar com ele e recorrer a ele o tempo todo, porque ele traz todas as orientações. Ele mostra quem você é, para onde você vai, os desafios que você vai ter que enfrentar e ele traz as orientações. O que você pode fazer para que se livre daqueles desafios e para que tudo seja mais leve. Então, tá aqui a Joyce para dizer, né? Para mim foi fantástico, assim, é isso que eu falei. Eu comecei a fazer eu comecei a me sentir desconfortável na profissão muitos anos atrás, assim, cheguei a 8, 9 anos atrás, né, na profissão de professora. E eu tinha acompanhamento de psicólogo e tudo mais, mas não era algo que tinha ali ferramenta para falar, não, então você está na posição errada, então vamos ajustar. Não tinha essa leitura. E aí acabou que a vida, é isso que a Fabiana falou da corda. A vida vai puxando e você pode ir resistindo. Então foi isso que eu fiz, que é ali sendo ferida, ao invés de entrar num lugar que eu estava sendo convidada. Então, se eu tivesse esse mapa, né, se eu tivesse essa sabedoria dessas energias
que já estavam aqui em mim, eu teria feito uma transição mais tranquila, porque é isso que eu falei para vocês, né? Na escola eu já usava esses dons e agora é um convite para usar de outras maneiras. Talvez em outro momento seja um convite para usar de outras maneiras. Então, né? a gente está realmente aberto a escutar o que os números estão convidando, os seus números, né? E como isso te orienta. Para mim foi fantástico, tanto para a parte pessoal, né, quanto para a parte profissional. É algo que dá um direcionamento muito certeiro e te traz um conhecimento de você mesmo. Até aquelas partes suas que você fala, ai, isso aqui eu queria que não tivesse essa parte aqui em mim. É. Aí você tem uma dica de como levar isso com mais amorosidade, de olhar qual que realmente é o desafio que você precisa aprender ali, e você para de ficar brigando com essa parte sua, que não é tão bonita de ficar se mostrando por aí, mas você fala, ok, tem isso, como eu posso levar isso de uma maneira melhor e trabalhando isso aos poucos. Eu acho que também tira a gente daquele desespero que às vezes a gente entra no processo, quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a entrar nesse fluxo de desenvolvimento pessoal, a gente já quer que tudo se transforme amanhã. A gente quer resolver todos os problemas num momento só. Isso também dá uma tranquilidade, porque é vivenciar essa experiência a partir Sem dessas burnout, né? energias, Sem né? burnout. E vivenciando cada energia aos poucos, conforme os convites, porque esse desespero é nosso, não é da espiritualidade, não é da condução maior. Esse desespero é nosso. Então, se a gente se entrega ao processo de, eu tenho lá o 11, né? Podia estar brigando até agora, porque eu briguei durante muito tempo que eu não queria ver esse mundo espiritual. Então, assim, fiquei brigando, brigando, brigando. Aí agora eu tô no processo, ok, então vamos deixar florescer esse número em mim, a comunicação, né? Então vamos deixar florescer e já saber também os polos ao contrário deles, é bem legal. Porque aí, quando tá em desequilíbrio, você consegue voltar. Eu acho fantástico, eu acho que todo mundo tinha que fazer isso daí. Amiga, eu acho que a gente já estourou nosso horário aqui. Vamos começar a despedir dessa gente linda, de todos esses seres de luz. Gente, se você não se sente como ser de luz ainda, tá na hora de você botar o dedo no interruptor, porque todos nós somos luz, né? Somos luz. E a luz está querendo só espaço para ela brilhar cada vez mais e iluminar outras pessoas. Então, vamos Exato. assumir o nosso lugar, parar de viver sem querer, entender qual é o nosso propósito nesse mundo, nessa vida, para acender a nossa luz de forma ainda mais grandiosa, mais maravilhosa, para a gente iluminar o planeta. Porque todos nós somos pontinhos de luz nesse universo gigante. Então, que a gente possa se unir para iluminar cada vez mais e mais. Olha, gratidão imensa, Joyce, por você ter se Eu que agradeço. permitido, feito o mapa, tá aqui com a gente hoje, nessa manhã fria. Gente, beijo para todo mundo que esteve aqui com a Bem, gente, que passou por aqui ou que vai assistir depois essa live, que seja contribuição na vida de vocês. A gente está à disposição. Se você ainda quer saber mais sobre o mapa, me manda lá um direct, que eu vou ter o maior prazer em te informar tudo que for preciso. Gratidão, Caterina, Terezinha, quanto tempo, sua linda, Mi, todo mundo que está aqui com a gente, Fabi, né? Tô com saudade de você, preciso falar com você, inclusive. Fiquem bem, tenham um final de semana incrível e, como eu sempre falo, façam um diamante. Não é um bom dia, é um diamante. É muito mais ai, que grandioso do lindo. que só bom. Beijo, obrigada, Fabi. Obrigada a você, viu? Um beijo enorme. Beijo, Rose. Beijo, gente. Amo vocês.